Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Deus abençoa você aqui na nossa Diocese de Formosa e você que nos acompanha de outras localidades. Sou Dom Adair e juntos meditaremos nesta manhã de sexta-feira a segunda parte sobre a virtude da vontade de Deus. Quero que esta mensagem te ajude nesse dia de jejum, de oração, a fazer a vontade de Deus e não a sua, e muito menos a vontade do demônio. Vivemos tempos difíceis, tempos nebulosos ou cabulosos, e mais do que nunca necessitamos da graça de Deus, da presença do Espírito Santo dele em nós, para que possamos ter forças para enfrentar os ataques do inimigo e tudo aquilo que pode nos ferir e machucar. Hoje nós lembramos um grande santo do século XVI, São Carlos Borromeu, um homem de trabalho, um homem extraordinário, de uma humildade invejável, que se colocou a serviço dos pobres, das crianças, dos sofredores. É no trabalho com os que sofrem, é no amparo aos que necessitam de nós, que a gente vai descobrir quem somos nós. Quantas vezes eu já pedi certas pessoas para visitar um abrigo de idosos, para visitar lugares onde acolhem pessoas sofridas, exatamente para que a pessoa possa encontrar consigo mesma e fazer a vontade de Deus. Quando a alma ditosa toca esse cume da vontade de Deus, abandonando-se totalmente a ela, então as paixões se esvaem e o mundo se afasta, os vícios adormecem e reina de forma plena a paz do Espírito Santo, conforme seja possível aqui na terra. Então a alma começa a ser verdadeiramente feliz, porque nada a perturba, nem a pode perturbar. Toda ela, com tudo que tem e a rodeia, vive no meu coração, inteiramente abandonada à vontade divina. Nada a preocupa, porque descansa no eterno bem. Se a dor de qualquer maneira chega à sua porta, a alma recebe-a sorrindo, por ser essa a vontade do amado. Se a felicidade a rodeia, bendiz a Deus. Se o martírio faz dela sua presa, também bendiz a Deus. O domínio de si exerce seu império em meu favor, sufocando toda a revolta natural do coração e inclinando-a à minha vontade, soberana e bendita. Para a alma abandonada a Deus, tanto faz o frio ou o calor, o espiritual ou o temporal, a saúde ou a enfermidade, a vida ou a morte. Sua vontade funde-se à minha e caminha tranquila rumo ao porto feliz, levada pelo sopro divino. Muito grande é a vontade divina, posta em prática por uma alma pura. Muito maior, todavia, é o abandono total à minha vontade divina, a mais alta virtude da terra e do céu. Meus anjos e meus santos, outra coisa não fazem no céu senão conformar-se e gozar perfeitamente da vontade de Deus. A perfeição dessa virtude divina aqui na terra consiste não só em simplesmente abraçar-se e abandonar-se à vontade divina, mas também imitando os bens aventurados em gozar nestas mesmas santíssimas e amabilíssimas vontades divinas. São Carlos Borromeu
é um santo que viveu isso. Submeteu a sua vida à vontade divina. Nesta sexta-feira, dia que nós contemplamos a entrega de Cristo por nós, somos chamados a viver essa graça. A graça de fazermos a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos salvou, nos resgatou das trevas. Quão grande é, meu prezado ouvinte, esses mistérios, que nós nos sentimos às vezes pequenos diante dessas solicitudes divinas. A igreja existe para nos ajudar a viver essa graça, esse caminho. A igreja não é para agradar o mundo. É muito triste a gente perceber que o mundo, às vezes, vai tomando até os nossos altares. E nós sabemos disso. Nós vivemos esses tempos terríveis. Tempos de miséria espiritual que vai solapando o mundo, os corações, inclusive dos sacerdotes, dos religiosos. Vai solapando o coração das pessoas piedosas com as coisas mundanas, com as coisas passageiras e terrenas. Os tempos não são fáceis para a fé cristã. Querem a todo custo criar uma religião global naturalista, uma religião ecológica. A teologia da libertação, essa grande prática nefanda que tirou o povo da igreja, que tirou o sagrado da igreja, que dessacralizou a pessoa do sacerdote, ela hoje vai tomando contorno ecológico. Já não fala mais dos pobres, mas fala da ecologia. E a gente escutou tantas besteiras no tempo da Covid e continuamos a escutar essas besteiras em que tudo se resume na criatura e nada se deve em relação ao Criador. Quem submete a sua vontade ao paganismo, às coisas mundanas, ao comunismo, ao relativismo, afasta de Deus. Quanta gente que se afastou de Deus nos últimos 70 anos no Brasil por causa da ideologia, por causa de ideias. Ah, eu creio em Deus, mas qual Deus que você crê? Crê num Deus que deve fazer a sua vontade, não você a vontade de Deus. Isso não funciona, isso não é cristianismo. E o cristianismo é essa radicalidade por Cristo, que implica em dar a vida, morrer por Ele. É o que nós estamos vendo em tantos lugares do mundo, católicos testemunhando com o sangue o seu testemunho para não deixar de fazer a vontade de Deus, tendo que morrer para que a fé continue a fecundar o chão desse mundo estranho que nós estamos vivendo. Não é, prezado ouvinte, o caminho do mundo que vai nos levar à felicidade. A felicidade nossa está no caminho de Deus, na prática das virtudes, na prática dos valores. É por aí que nós vamos conseguir chegar a esse grau de fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que a força do alto te ajude a compreender que o sacrifício, que a renúncia é a força do alto que nos move para Deus. Façamos a vontade dele e não a do mundo, e não a nossa, e não a vontade das ideologias que estão neste mundo para escravizar o profundo da vida das pessoas. Compartilho com você, prezado ouvinte, a palavra de Deus, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, que é da liturgia da nossa missa de hoje. São Paulo diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas coisas e agora o repito, chorando.
Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. É o que já adiantei na nossa meditação de hoje. O que é o pagão? O pagão é aquela pessoa que vive para as coisas terrenas, para as coisas mundanas. A sua vida é amarrada às coisas passageiras e terrenas. Isso é o pagão, que se apega às pessoas, às ideias, ao mundanismo, às vaidades e às terríveis situações passageiras deste mundo que jamais são capazes de preencher a alma. Nós somos convidados a fazer a vontade de Deus e a não imitar as coisas dos pagãos. São Paulo nos diz isso. Imite-nos, faça de suas vidas aquilo que nós estamos fazendo. É o que nós queremos vivenciar de maneira profunda, santa, neste final de ano, já nos preparando para o advento que se aproxima. A gente quer viver essas virtudes. Nós precisamos propor para nós mesmos esse segmento firme na prática do bem, na prática das virtudes, na renúncia aos vícios, na renúncia às nossas vaidades. É tão bom ser cristão desapegado, um cristão profundamente afeito às realidades divinas e não às realidades parcas, passageiras deste mundo, porque elas são pobres. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a viver essa graça do amor dele no seu coração. E que esta sexta-feira nos ajude a olhar para a cruz e entender que o grande trono deste mundo não são os tronos humanos, mas aquele que o Pai armou para o seu Filho no Calvário, onde Cristo se tornou Rei da divina glória. Que o seu coração seja alcançado por esta beleza. Santíssimo Deus do céu, Deus de amor e de poder, que a vossa graça toque nossos corações com a profundidade do divino Filho, do divino amor. Pai, abençoa o ouvinte que está sofrido, maltratado, angustiado, doente, e dai-lhe a paz pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa e de São Carlos Borromeu, seja abençoada a sua vida e de toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.